A Rússia, infelizmente, encontrou um ponto fraco na defesa ucraniana. Kiev sofre grave falta de mísseis interceptadores para a defesa aérea, permitindo que os mísseis balísticos russos quase não sejam abatidos. Ao aumentar ataques com mísseis na Ucrânia, a Rússia se aproveita da escassez global de mísseis interceptadores antiaéreos. Além disso, a Rússia amplia o arsenal de mísseis que a defesa aérea ucraniana não consegue abater. Na véspera, a Rússia lançou contra a Ucrânia quase uma dezena de mísseis hipersônicos Tsirkon. Esse é o maior número de mísseis desse tipo em um único ataque, mas nessas investidas, os especialistas perceberam dois sinais principais. O primeiro: os russos já estão perdendo territórios na linha de frente há 2 meses, enquanto a Ucrânia aumenta os ataques no interior da própria Rússia. E o segundo: a Rússia está tentando pressionar Kiev a negociar sob suas próprias condições e espera que, em meio a bombardeios e ataques de mísseis constantes, Donald Trump comece a pressionar Zelensky. Por isso, vamos discutir por que Putin está bombardeando a Ucrânia e quando a Rússia estará pronta para negociações reais. Meu nome é Alexei Petit, vamos discutir isso juntos. Mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe um like neste vídeo e escreva qualquer comentário abaixo deste vídeo. Além disso, inscreva-se no meu canal do Telegram, Pet News, o link está na descrição deste vídeo. Lembro que na noite de 2 de junho, a Rússia lançou quase 10 mísseis hipersônicos Tsirkon contra a Ucrânia, sendo o maior uso desse tipo em um só ataque. No total, naquela ocasião, os russos lançaram 73 mísseis e 656 drones de ataque. Infelizmente, a maioria dos mísseis voou exatamente em trajetória balística, atingiu seus alvos, e isso não aconteceu por acaso. Ficou claro que, ao aumentar ataques com mísseis na Ucrânia, a Rússia se aproveita da escassez global de mísseis interceptadores antiaéreos. E embora os Estados Unidos da América estejam aumentando a produção de interceptadores, a escassez ainda será sentida por muito tempo e não apenas na Ucrânia. Os analistas acreditam que a escassez aguda de mísseis para os sistemas de defesa aérea será sentida por pelo menos mais 2 ou 3 anos. A própria escassez de mísseis Patriot já influenciou a tática russa na guerra contra a Ucrânia, especialmente em meio às tensões sobre o acesso do exército ucraniano ao sistema Patriot entre Kiev e a administração Trump. Mas o problema se tornou especialmente relevante diante das ameaças da Rússia de iniciar novos ataques aéreos massivos e sistemáticos contra a Ucrânia, inclusive contra prédios do governo. E é aqui que os apoiadores de Donald Trump precisam finalmente refletir. Finalmente pensem nisso. Quem vocês estão apoiando, afinal? O problema surgiu devido à coincidência de vários fatores. Entre eles estão a redução de gastos pela administração Trump, suposições equivocadas no planejamento de longo prazo e nas compras na área de defesa, e a incapacidade de prever o risco de que, em caso de guerra entre os Estados Unidos e Israel com o Irã possa continuar bombardeando seus vizinhos no Golfo Pérsico com mísseis por um longo período. Isso significa que Trump, cometeu um erro grosseiro e colocou a Ucrânia e os aliados no Oriente Médio em risco. O Patriot ainda é visto como a principal defesa contra mísseis balísticos em alta altitude. Embora existam, é claro, sistemas de defesa aérea europeus, nesse aspecto eles ficam muito atrás dos sistemas americanos. Ao mesmo tempo, a escassez de mísseis para o sistema Patriot cria, infelizmente, uma janela de vulnerabilidade não só para a Ucrânia, mas também para outros países que dependem dos Estados Unidos para o funcionamento da defesa aérea. Ao mesmo tempo, o alvoroço foi causado, em primeiro lugar, pelo uso intensivo de mísseis interceptadores durante a campanha americano-israelense contra o Irã. Segundo algumas estimativas, esse conflito esgotou quase 1/3 dos estoques de interceptadores Patriot, sendo que, de acordo com uma avaliação, os países do Golfo Pérsico juntos lançaram mais de 1.100 mísseis Patriot. Aliás, lembro que a Ucrânia ofereceu imediatamente uma opção barata para interceptar drones iranianos. Na semana passada, Zelensky recorreu à Casa Branca e ao Congresso pedindo ajuda. Ele chamou os mísseis para o Patriot, cito, de uma ferramenta vital para salvar vidas, acrescentando que os mísseis balísticos é a última vantagem significativa de Moscou. Donald Trump, infelizmente, ignorou esse pedido. Autoridades europeias dizem que a escalada por parte de Vladimir Putin é resultado das crescentes dificuldades da Rússia nas áreas militar e econômica. E isso pode significar uma tentativa do lado russo de retomar as negociações de paz estagnadas, na esperança de alcançar um acordo nos termos de Moscou.
Ou seja, criar um pesadelo de curta duração que faça Kiev concordar com quaisquer condições só para parar os ataques com mísseis. Aqui é preciso olhar para a situação de forma mais ampla. O avanço da Rússia na linha de frente, no leste e no sul da Ucrânia, desacelerou nos últimos meses, apesar de o Kremlin gastar enormes recursos e muitas vidas para alcançar seus objetivos militares. Além disso, a Rússia já está perdendo o controle sobre territórios na Ucrânia pelo segundo mês consecutivo. Quem afirma isso é o Instituto Americano para o Estudo da Guerra. E, se em abril as perdas líquidas de territórios anteriormente capturados pelas Forças Armadas Russas somaram 116 quilômetros quadrados, ao fim de maio esse número chegou a 281 quilômetros quadrados. Os analistas consideraram só os territórios sob controle total dos militares russos, sem incluir zonas de infiltração de pequenos grupos. As forças ucranianas conseguiram em grande parte conter a ofensiva de primavera-verão russa deste ano. E a tendência de perdas territoriais para a ofensiva russa é lamentável. Mais uma vez, em abril eles perdem, no saldo líquido, 116 quilômetros quadrados, em maio já são 281. Por isso, o Kremlin tenta voltar toda a atenção para os ataques massivos às cidades. Por outro lado, os ataques ucranianos de longo alcance contra Moscou e a infraestrutura energética deram aos russos uma noção da guerra que faz até mesmo os apoiadores de Vladimir Putin se perguntarem se vale a pena para a Rússia continuar essa guerra. E em Moscou, cada vez mais se começa a falar que uma vitória limpa já não será possível. E que essa vitória limpa supostamente nem fosse necessária. Pois é, o mesmo propagandista Solovyov já fala em seus programas que, vejam só, Odessa, por exemplo, os russos supostamente nem planejavam conquistar. E, aliás, segundo Solovyov, essa cidade supostamente já nem é mais russa. No geral, como não há mais russos em Odessa, por que conquistá-la? Já começaram meio que a recuar um pouco, e dizem que não pretendiam ter uma vitória tão clara assim. Além disso, os ataques de drones ucranianos de médio alcance causam sérias interrupções na logística e nas rotas de abastecimento ao longo do principal corredor terrestre que liga a Rússia à Crimeia ocupada, passando pelo sul ocupado da Ucrânia. Kiev iniciou a produção em massa e o lançamento de drones de médio alcance capazes de atingir alvos a até 200 quilômetros de distância. Esses ataques tornaram as estradas, nos territórios ocupados da Ucrânia, praticamente inutilizáveis para a logística militar inimiga. Agora, essas rotas estão sob ataques constantes dos drones Hornet, equipados com inteligência artificial e conectados ao sistema Strolin. As autoridades de ocupação russas reconhecem a existência de problemas. Por exemplo, na região de Kherson, os motoristas que seguem para a Crimeia são aconselhados a viajar apenas durante o dia, manter a vigilância e, atenção, em caso de ataque de drones, pular do carro em movimento. As consequências dos ataques já são visíveis. Em 30 de maio, o chamado governador da Crimeia anexada, Sergei Aksenov, anunciou que a gasolina na península só seria vendida mediante talões. Restrições à gasolina também foram implementadas nas regiões de Moscou, Belgorod e Rostov. No geral, o que temos? A vantagem militar da Rússia está diminuindo. A Ucrânia está ampliando a geografia e a intensidade dos ataques. Os Estados Unidos fizeram uma pausa nas negociações. Nada está acontecendo como Vladimir Putin gostaria. Por isso, a escalada é a única maneira de reagir a uma situação que Vladimir Putin não consegue controlar totalmente. Mas no discurso, Vladimir Putin continua afirmando que está vencendo. Pois bem, em 29 de maio ele declarou, cito, "Nossa posição na linha de frente é tal que a Rússia pode falar sobre o fim iminente da guerra. Nossas tropas avançam diariamente em todas as direções. Mas os funcionários europeus acreditam que Vladimir Putin está em uma situação difícil. Moscou está usando a escalada para incentivar os Estados Unidos da América a retomar as negociações de paz, durante as quais o Kremlin espera que Donald Trump pressione Zelensky para retirar as tropas da parte restante de Donbass. E hoje, aliás, o Kremlin já declarou que está pronto para parar a guerra no mesmo dia em que Zelensky der a ordem para a retirada das forças armadas da Ucrânia do território de Donbass. Mas Putin também enfrenta problemas dentro do próprio país. A guerra está sendo cada vez mais criticada nas redes sociais russas. Há um momento interessante aqui, ainda muito repercutido pelos russos.
Ainda em meados de abril, foi publicado um vídeo com comentários sobre os ataques incessantes dos russos à vila de Malaya Takmatka, em Maloe Troitskoye, e esse vídeo se tornou simplesmente um meme viral na Rússia, enfatizo, não entre os ucranianos, mas na Rússia, simbolizando a mentira que o comando militar da Federação Russa está espalhando. E agora imagine, até hoje esse episódio já está circulando há 1 mês e meio nas redes sociais russas. Até mesmo os próprios russos já entendem esse meme sobre Malaya Tokmatka. No final, até o outono, Vladimir Putin terá apenas 2 opções. Se a Ucrânia não ceder às suas exigências sob ataques de mísseis, ele terá que iniciar uma mobilização impopular já após as eleições parlamentares em setembro, ou, mais provavelmente, suspender a guerra para não tomar uma decisão politicamente arriscada. É sobre isso que falam, que a fase quente da guerra pode se sustentar até o inverno. Vou deixar reticências aqui. Escreva sua opinião e suas conclusões nos comentários deste episódio, inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. É isso, cuidem-se, até mais a todos.